E o Juninho Paulista é o bola da vez. Sábado para domingo, meia-noite aqui na ESPN Brasil. Então amanhã tem São Marcos às 9 da noite no Resenha. E no sábado, meia-noite, tem o Juninho Paulista, o bola da vez. Certo? Com João Canalha no comando. É isso. Bom, agora há pouco tivemos aí o resultado do julgamento de Sassá, de Mike, de Diogo Barbosa, jogadores de Cruzeiro e Palmeiras envolvidos aí naquela confusão aí no jogo de ida da Copa do Brasil, lá no Mineirão. Jogo de ida não, jogo de volta, certo? Isso, jogo de volta lá no Mineirão, que garantiu a classificação do Cruzeiro aí para essa decisão. Sassá, 6 jogos pelo soco, né? O Mike e o Diogo Barbosa vão desfalcar o Palmeiras por 2 partidas. Ficou na medida para você, João? Você acha? Eu acho que em relação ao Sassá, a gente já esperava algo próximo disso, né? Pela imagem, pelo soco e tudo mais. Acho que não é desproporcional, não. As punições não são desproporcionais, né, em relação ao episódio. Então, o Mike pegar 1/3 da pena do Sassá, ele tentou acertar, não acertou. O Diogo Barbosa participa da confusão também. Acho que era mais ou menos o que se imaginava que fosse acontecer. Agora, as punições, né, falando das punições do Palmeiras, elas acontecem no momento pior possível para o clube, porque o Marcos Rocha acabou de se machucar, vai ficar 1 mês fora. 1 mês não, acho que é 1 mês, né? Cerca de 1 mês. Cerca de 1 mês fora. Então, realmente perder o lateral direito, a alternativa, o Mike, por ali nesse momento tem um peso maior, evidentemente. Lembrando que o Mike entrou no lugar do Marcos Rocha contra o São Paulo e foi determinante na vitória, né? Então, acaba sendo aí uma ausência importante de 2 jogos. Ali acho que vai entrar o Jean, é indiscutível, né? A saída. Na lateral esquerda é mais complicada a situação, porque o Vitor Luiz está suspenso, como a gente está vendo aí nessa tela. Contra o Grêmio, o Vitor Luiz suspenso, não pode jogar. O Diogo Barbosa também não vai poder jogar. E aí fica a dúvida do que o Filipão vai fazer. Ele tem um garoto lá, que é uma grande promessa do Palmeiras, o Luan Cândido, que chegou, inclusive, se não me engano, a ficar no banco de reservas no jogo contra o São Paulo. Agora, é um garoto ainda, né, sem experiência nenhuma. Não sei se vai ser essa a alternativa do Filipão, colocar um jogador ainda com pouca experiência para um jogo tão importante. Só fazendo a leitura da tela, então vamos lá. Parecia que o Grêmio ia levar a pior aí nessa história contra o Palmeiras pelos desfalques, mas aí com as suspensões, lesões e tal, acabou que a coisa meio que se igualou. Então vamos lá. Mas as do Grêmio mexem... Nossa, muito, Calçade. E olha só, Gustavo Gomes está fora, cara que para muita gente tem que ser titular absoluto do time na zaga. Tá muito bem mesmo. Borja tá fora. Felipe Melo fora. Vitor Luiz fora. Diogo Barbosa fora. A gente tá falando dos laterais, né? Que o Jean elencou aqui. Vitor Luiz e Diogo Barbosa de um lado, Marcos Rocha e o Mike do outro. Tá? Mike e Diogo Barbosa agora em virtude das suspensões. Mas foi na Copa do Brasil. Vão cumprir suspensões no próximo jogo do campeonato gerido pela mesma instituição responsável pela Copa do Brasil. Traduzindo, é a CBF. Portanto, a CBF toca os 2 campeonatos, vai pagar já o preço agora no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, que o Calçade está falando, Groi, Kahneman, está lá com a seleção argentina, Everton, que estaria com a seleção brasileira, mas foi cortado, foi o Lucas Moura, ele está machucado, Ramiro, o Cortez, o Léo Moura e o Marinho, eles estão nesse retângulo amarelo porque são dúvidas, mas há uma possibilidade de realmente esses jogadores não entrarem em campo. E aí você ia tocar no ponto aí do Grêmio, né, o Calçadinho? Então, você pode ver o Grêmio escalado e encontra com Groi, Kahneman, Everton, Ramiro, Cortez e Léo Moura. É isso. Deixar o Marinho de fora. Então você está falando de caras que são titulares o tempo todo. Do outro lado, o Felipão perde também. Mas eu acho que sim, não perde neste nível do Renato Gaúcho, porque ele até por estar rodando mais e melhor, está rodando, o Palmeiras tem essa rotação de jogadores e o funcionamento é superior ao funcionamento do Grêmio quando utiliza a mesma prática. Então, o Palmeiras talvez consiga, mesmo assim, perdendo jogadores, perde 2 laterais direitos, tá bom, tem o Jean. E na esquerda, como é que faz? Você já começa a ter que se adaptar e sair daquela zona confortável que é manejar o elenco, quando você tem todos à disposição. É uma pena, mas eu vejo que o Grêmio vai sofrer mais do que vai sofrer mais. Sim.
hoje sofre mais com esses jogadores que estão fora do jogo. Pelo menos a expectativa que eu tenho é um Grêmio mais complicado para se ajeitar no campo, ser escalado, e o Palmeiras, entendendo as dificuldades do Felipão, talvez ele consiga, mesmo assim, fazer uma equipe muito boa. Na quantidade, né, Calçade, a gente não sabe ainda quem vai ter mais desfalques de verdade. Primeiro porque, do lado do Palmeiras, a gente viu uma lista extensa, mas é importante considerar que dos 4 últimos, 2 serão desfalques, né? Sim. Porque você tem os 4 laterais, então ou ia jogar Mike ou Marcos Rocha, ou ia jogar Vitor Luiz ou ia jogar Diogo Barbosa. São 4 jogadores mais 2 posições. Isso, exatamente. E aí dos outros, acho que o Borja também não é um desfalque entre os titulares, porque provavelmente o Daverson já começaria jogando, tem sido assim no Brasileiro. Os outros, sim, desfalques importantes, acho que o Felipe Melo, que seria titular, e principalmente o Gustavo Gomes, que é talvez o melhor zagueiro do Palmeiras na temporada, que embora tenha acabado de chegar, faz uma média de atuação muito alta. Do lado do Grêmio, a gente tem as dúvidas ainda, né? Aliás, foi curioso ver nas anotações que o Filipão levou para o seu treinamento, e que acabou, né, alguém acabou fotografando e essas informações vazaram. Ali nas informações que o Filipão recebeu, até o Everton eles colocam como possibilidade de presença. Acho muito difícil, né? Porque teria sido um jogo de cena. Já imaginou se o Everton joga? Eu acho pouco provável. Acho que a dúvida mesmo muito difícil. Se dá lá com os laterais e com o Marinho, né? Acho que essas são as dúvidas, aparentemente. Os outros, e são desfalques pesadíssimos, como disse o Calçade, né? Grohe, Kahneman, o Everton, enfim, são jogadores que realmente... E Ramiro são jogadores que fazem muita falta. Perdeu mais o Grêmio nessa, né? No primeiro momento. Aí. Você tem Grohe, que é importantíssimo. Acho que o Kahneman, o Ramiro e o Everton são 3 protagonistas, né, da equipe. E aí você busca no elenco, você tem bons jogadores, mas que não pelo menos que não conseguem chegar no nível de atuação que esses caras chegaram, né? O nível de futebol que esses caras estão jogando, especialmente esses 3 aí, o Kahneman, o Everton e o Ramiro. O Ramiro mudando muitas vezes de função, né, com a saída do Everton, do Arthur, ele tem um papel muito importante também agora, que ele participa mais no meio-campo com a bola, né? Antigamente ele fazia muita função sem a bola também, em termos de marcação, tá? Mas agora ele participa um pouquinho mais, porque o Grêmio precisa de alguém para ajudar o Maicon. O Maicon é o cara que faz essa bola rodar, mas do meio para frente tem que ter alguém também para pensar. E aí, do Palmeiras, o Palmeiras ainda tem outras alternativas. É lógico que tem jogadores importantes, jogadores que vão ficar de fora, mas essa disparidade, né, esse grau de qualidade, o Palmeiras ainda consegue chegar um pouco mais próximo. E aí você tem, por exemplo, o Felipe Melo não joga. Vai jogar o Thiago. Pode colocar o Thiago, ou você pode colocar o Bruno, o Moisés, e aí você põe o Lucas Lima na frente. Né? Então, ou tem uma série de variações aí que o Felipão pode mexer. O Grêmio já tem uma certa limitação para determinadas posições. Sim. O Palmeiras, eu acho que o mais grave é a lateral esquerda. Que fica até uma dúvida pra gente, quem que ele pode escalar ali, improvisar um volante. Não sei se ele vai improvisar um volante, até porque ele não tem o Felipe Melo, né? Então, se ele jogar com, enfim, sei lá, Thiago e Moisés... O Lucas Lima vai jogar, né? Porque vem jogando o Brasileiro. Ele pode jogar com Thiago e Moisés, pode jogar com Thiago e Bruno Henrique, pode improvisar um dos volantes na lateral esquerda. O Luan Cândido não pode jogar, que ele está no sub-20. Tá na seleção sub-20? Tá no sub-20. Então ele vai ter que improvisar. A opção é o Nico Freire, que é canhoto. Ele é zagueiro. O zagueiro, que o Nico Freire que tem jogado muito pouco. Não tem jogado, na verdade. Né? Acho que não jogou. Não entrou em nenhum jogo. Não estreou pelo Palmeiras. Pois é, pode ser a estreia dele improvisada, né? Acho que não é o que o jogador sonha em fazer, mas é uma das alternativas que tem o Filipão. Eu achei que o Luan Cândido tivesse à disposição, mas está na sub-20. Sub-20. Só lamento, assim, que o jogador, em determinado momento, né, na hora que a coisa esquenta, ele não consiga pensar que tudo aquilo que ele está fazendo está sendo visto, filmado e vai para o tribunal. Então, na hora que esquenta, você vai lá e dá mesmo. Depois você passa 6 jogos sem jogar. E tem uma hora que tem que pensar, cara. Tem que refletir um pouco e falar assim, a vontade é imensa dar no cara. Mas não vou dar, porque eu vou me ferrar aqui. 6 jogos, cara. 6 jogos. Só que o custo está lá está custando para o clube. Aí ele está fora de atuação, muita coisa. Provavelmente deve ter alguma multa aí, né?
Deve ter alguma punição interna. Vocês estão falando do Sassá, Do Sassá, né? Do Sassá. É, porque Sassá. eu não... Diga um exemplo, porque a gente tá falando da... O Mike é ação-reação, né? Não tem jeito. Você toma um soco na cara, do jeito que você tomou, automaticamente você tenta revidar, né? Dá pra entender. Mas 6 jogos Não, o Sassá não tinha justificativa para ser. Não tem. E não dá para também Você fazer... está falando, ninguém quer ficar soco, aí volta, dá soco, não, mas entendo a situação do Mike. O cara toma um soco na cara. Ele não viu, né? Pô, o Mike tava olhando para um lado e de repente veio um jab direto. Assim. Pô, ninguém fica defendendo a violência, que você tem que revidar, que isso, que aquilo outro. Mas assim, tá, ok, poltroninha aqui é bem confortável, o ar-condicionado hoje tá legal, tudo certo, bacana falar. Vai lá no calor da mas toma um soco na cara. Então, pô, você vai... O Mike... ok, bate aqui também. Né? Tem que entender outro lado. Agora, quem começou, o primeiro, foi o Sassá que deu o soco. Então é isso, ele tem que repensar. Quem começou, se você analisar e voltar aí no... Acabou o jogo, teve a discussão Felipe Melo e o Léo, aí depois quem deu acalmaram e tal. Sim, mas aí você puxa aí... O Diego Barbosa, ele foi porque ele deu uma peitada. O Diogo, ele foi porque ele deu uma peitada ali. Sim. Mas você vê, o Moisés também chega reclamando junto com o Lucas Romero. Os dois estão... Porque tinha uma discussão, depois parou. Aí o Moisés chega e depois chega o Diego. Sim. Então, assim, tem uma série de coisas erradas aí, né? Por exemplo, que nenhuma tinha chegado no finalmente dar um soco na Mas aí eu vou defender um pouquinho o treinador agora. Porque se o treinador entra em campo e invade, toma suspensão, né? Fácil. Tem a ação, tem a reação, mas tem aquele caso que não quer terminar e ninguém quer sair da briga também. Que é o que a gente está vendo ali. A briga já tá, veio lá de baixo, continua, depois vem para cá para a saída. Então os caras não estão afim de terminar em nenhum momento. Alguns que não estão mesmo. Aí vem a suspensão. Só que é o seguinte, o time vai continuar te pagando, você vai desfalcar e eles estão disputando o título brasileiro, esses dois aí. No caso do Palmeiras, no Cruzeiro tem mais... Cruzeiro, bom, o Sassá não vai jogar o Brasileirão e também Copa do Brasil está fora. Está fora. E o Sassá parecia uma peça importante nesse momento. Se ele está lá, né? Ainda mais. O Sassá entrou, ele meteu o gol contra o Boca. Ele estava sendo uma opção interessante. Se o Sassá tivesse a camisa do Corinthians, ele jogava no Corinthians hoje? Claro. Então. Às vezes se ele não claro, é mas ele joga até no Cruzeiro, acho. Joga no Cruzeiro. Ele tem entrado bem, ele estava entrando bem. Claro, é um jogador, mas é daqueles caras que... É uma bomba, né? Que você não sabe o que vai acontecer. Que vai ser reincidente daqueles... Espero que não seja, mas parece ser daqueles jogadores que vai ser reincidente nesse tipo de coisa o tempo todo. Né? E aí acaba se complicando. E acaba carregando isso, né? Mas eu acho que não carregou isso pelo tamanho da pena, não. Foi realmente o que aconteceu no jogo. A pena né? foi que a gente realmente, toda vez que a gente pensa no Sassá, vê alguma coisa, situação, a gente já lembra tudo que aconteceu. Com o próprio Jair, né? Elenco do Botafogo, que afastou de novo. com como é que se diz? O aval dos jogadores, que aí é muito sério, né, Zé? O aval dos jogadores. Em Libertadores. Quando o próprio vestiário fala assim, não, tira esse cara daqui porque ele está atrapalhando. Aí não é nem o aval, aí é a suspensão do grupo. Exato. Assim, aí depois voltou, é o problema de novo. E ele é bom jogador. É bom jogador, precisa pôr a cabeça no lugar. Aí tem aquelas fotos e tal, do Sassá com dinheiro. Aí ele entra naquela calma. prateleira que eu gosto de, que é o do desperdício. É o desperdício. É o desperdício. Desperdício de talento. O cara que poderia estar jogando, poderia ser titular, mas por esse tipo de atitude, você, dentro do Cruzeiro e fora, porque ele ainda é um jogador ativo no futebol brasileiro, pode ir para outras equipes. Claro. Você vai pensar se vale a pena, você fala, pô, o cara, ele tem futebol, mas é um pavio que pode a qualquer momento te deixar pelo caminho. E é uma pena, porque é um desperdício. É um cara que jogaria, eu citei o adversário, que não tem um jogador nessa posição, e o Cruzeiro tem lá o Barcos, o Raniel, tem o Sassá, mas não tem o Sassá agora. Então poderia estar em vários times do futebol brasileiro. Vários times da Série A, times estão brigando pelo título. Vários times, poderia. Certamente. Será que o Renato não queria um Sassá no Grêmio? Hoje jogaria, hein? Vamos